tengo el súper honor y gusto, muchas gracias, de darle el pase a nuestro querido amigo José Klastornik. José es un gran amigo del Perú, ha sido ha sido director ejecutivo por muchos años de la Agencia para la Sociedad de la Información y el Conocimiento de Uruguay. Sin duda alguna, Uruguay es un país a seguir en cuanto al liderazgo en materia de gobierno y transformación digital. Hoy es presidente de GovTech Uruguay. Tiene más de 25 años de experiencia en todos los temas de gobierno y transformación digital. José nos ayudará con el siguiente expositor, que es experto en todo aquello que involucra gobierno y transformación digital con el lanzamiento de Gov.br. José, muchas gracias, bienvenido, y te dejo en este panel para que le den la calurosa bienvenida a nuestro amigo de Brasil con Gov.br. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Marushka, por la invitación y poco como lo dijo Marushka, en lo personal, un enorme honor, digamos, poder ayudar en lo que uno pueda. Hace años, de alguna forma, que estoy siguiendo lo de Perú y la verdad es que estoy muy contento con todos los avances que han tenido. Y es doble el honor porque tengo que introducir a Luis Felipe, que es, digamos, un amigo de años. A veces cuando uno dice los años, explicita también los de uno mismo, pero más allá de eso, Luis Felipe ha llevado a Brasil, y todos sabemos lo que es Brasil como país, a un estado de avance, especialmente en servicios digitales altísimo, que se ve reflejado últimamente en los indicadores. Luis Felipe es el responsable de la Secretaría de Gobierno Digital del Gobierno Federal de Brasil. Tiene todo el tema del diseño e implementación de las políticas públicas relacionadas con la transformación digital y con el uso de las tecnologías de la información. Preside la Junta Directiva de SERPRO, que es una institución gigante en lo que es el servicio de procesamiento de datos. Viene de una historia que llegué a verla incluso antes, digamos, en el tema de modernización, cuando estaba, digamos, en ese sector, así que nada, está haciendo un trabajo fabuloso y mi invitación ahora a él, a que nos cuente toda la experiencia que ha tenido Perú en lo que es el desarrollo de Gov.br. Luis Felipe, bienvenido. Hello, Klastornik. Gracias, Marushka. I'm sorry because my Spanish is so bad, and I apologize that I cannot speak Spanish as well as I wish I have. So if you don't mind, I prefer to do this presentation in English, but feel free to ask me questions in Spanish and I will be able to understand. My speaking is very hard, so apologize for that, and thank you very much for having me here. I can see that we have 1.4 thousand people watching us right now, so I'm glad that there are so many people interested in the digital transformation in the government of Peru. So congratulations, Marushka and all of your team, and thank you very much for for introducing me, José Klastornik, which is I think Uruguay is one of the first, if not the first, digital nation here in Latin America. And Klastornik was the visionary since the beginning to make this transformation. So we are following Uruguay very close, and I hope Brazilians can have the same benefits that you achieved in Uruguay, Klastornik. Thank you. I have a quick presentation, not that quick, but I think it will introduce what we are doing here. Let me see if you can see my screen, a few seconds. Are you seeing my screen? Can you see it? Gov.br? Yes, it's okay, Luis Felipe. Okay. So I am, as Klastornik introduced, I am currently the Secretary for Digital Transformation within the government of Brazil. So my role is to speed up
the usage of information technology to transform the governmental business in Brazil. And we do this by the eyes of our customer, not by the eyes of our public service. That is the main message I would like to keep here with you. So you can, gov.br is the, the main product of this transformation. But what you see in the portal is just the final end user experience. There's a lot of strategy, platforms, and a highly motivated team working under gov.br to make this transformation. If you feel free to join us through the social networks. Here are my personal and the Twitter account and Instagram account of my team, Digital Gov.br. And all of these things I will be discussing with you today, you can also find at gov.br/Governo Digital. So please feel free to follow us. Just for you to know how big we are. So Brazil has the 4th largest connected population on Earth. We are more than 140 million connected people among 210 million inhabitants in Brazil. 99% of our population access to the internet through mobile technology. And Brazilians are highly included, highly high level users of internet. So we spend more than 9 hours per day connected. This is for instance, 30% more than North Americans in a comparison. And we are... Luis Felipe? Yes? Luis Felipe, discúlpame, quizá ¿pudieras hablar en portugués? Posso. Muchas de las personas. ¿Sí? ¿Te parece? Posso. ¿Melhor? Melhor Okay. em português. Ótimo. Sí, perfecto. En português. Excelente. Gracias. Ótimo. Então, voltarei um pouco e falarei mais pausado. Então, aqui estão as nossas redes sociais. Por favor, acompanhe. Se tiver alguma informação que eu, por acaso, fale aqui e que vocês queiram mais detalhes, acessem gov.br/Governo Digital. Me desculpa que a minha apresentação estará em inglês, mas eu vou fazer o possível para traduzir durante a fala. O Brasil tem a 4ª maior população do mundo de usuários de internet e nós somos, como os números aí demonstram, adeptos muito vorazes do acesso à internet e das informações em meio digital. Segundo a OCDE, vocês provavelmente já tiveram contato com esse framework. O governo digital é nada mais, nada menos que o uso de tecnologias digitais, mas como uma parte integrante do governo e das estratégias de modernização para criar valor público. Esse é o elemento principal que eu peço que todos reflitam, é o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, que é o que é valor público. Valor público é aquilo, na nossa interpretação, na minha interpretação, aquilo que é percebido pelos nossos concidadãos, pelos habitantes do Brasil, pelos habitantes do Peru. Se a nossa população perceber que, a partir de um canal digital, a qualidade de vida, o acesso a serviços e políticas públicas melhorou, nós estamos gerando valor público. Se a nossa população, não importa o quanto tenhamos feito avanços ou o quanto tenhamos criado tecnologia, mas se a nossa população não perceber evoluções, o nosso trabalho não foi um trabalho de transformação digital. Então, portanto, quero reforçar que, na trajetória de um governo analógico para um governo digital, nós, no Brasil, estamos exatamente nessa transição. Desde 2016, fizemos a nossa primeira estratégia de governo digital. Estamos, nesse momento, em execução a 2ª estratégia de governo digital.
que vai de 2020 até 2022. E a principal transformação de uma estratégia de governo eletrônico para uma estratégia de governo digital é a perspectiva. A perspectiva do governo digital se dá nos olhos, na visão do cidadão. Ele é que tem que perceber o resultado. Portanto, como eu digo para todos os meus times, todos os dias, levantem das cadeiras, saiam dos prédios públicos e vão para as ruas conversar com os habitantes do Peru, como nós estamos conversando com os brasileiros para entender as suas necessidades e expectativas, as suas dores, suas frustrações e como o digital pode transformar essa realidade. A estratégia de governo digital brasileira, ela se ancora em 6 princípios. O governo do futuro é um governo centrado no cidadão, integrado, onde as agências e os órgãos de governo trocam dados, interoperam dados de forma eficiente, fazendo com que o cidadão tenha a comodidade de acessar o serviço pelo canal digital. É um governo inteligente que usa dados e evidências para a proposição e gestão de políticas públicas. É um governo confiável, que protege as suas infraestruturas críticas de tecnologia da informação, que protege a privacidade dos seus concidadãos e que identifica com precisão o cidadão no mundo digital, evitando fraudes. É um governo transparente e aberto, que oferece dados para controle social, que abre canais de acesso à informação e de participação do cidadão nas políticas públicas, mas também é um governo como plataforma, que funciona e oferece dados para os negócios, para os empreendedores gerarem inovação e novos negócios. E, por fim, é um governo eficiente que usa os recursos humanos, as pessoas, os servidores públicos, para as atividades intensivas em conhecimento e que substitui as atividades operacionais por tecnologia. Então, nós precisamos valorizar os servidores públicos, valorizar os brasileiros, as pessoas que aqui estão, para que a melhor forma de valorizá-los é utilizá-los em atividades intensivas em análise e conhecimento. O resto, a tecnologia resolve. Então, esses são os 6 princípios da estratégia de governo digital brasileiro. Como que nós traduzimos essa estratégia para a operação, para o portfólio de projeto? Então, para entregar aquilo que a sociedade espera, que é um governo de serviços fáceis, de políticas efetivas, com participação social e acesso à informação, nós, na Secretaria de Governo Digital, criamos o gov.br. O gov.br faz com que todos os canais, todas as plataformas compartilhadas entre todos os órgãos sejam oferecidos de forma centralizada pela minha equipe. Então, as plataformas de identidade e acesso, as plataformas de canais digitais, bem como as plataformas de dados e interoperabilidade e os serviços de aquisições e contratações de tecnologia são centralizados e oferecidos de forma compartilhada para todos. Isso não é apenas bom pelo aspecto, não é apenas positivo pelo aspecto da economicidade, ou seja, é mais barato fazer algo que seja compartilhado, mas principalmente é fundamental que tenha uma unidade centralizada pensando nessas plataformas e evoluindo essas plataformas continuamente. Porque os órgãos, as agências, possam se concentrar nas suas necessidades de negócio, nos seus processos de negócio. A nossa estratégia de governo digital, ela se divide em mais de 90 planos de transformação digitais, que são executados por todas as agências e órgãos do governo. Esses planos têm metas trimestrais de entregas. Então, nós temos um plano da cidadania digital, um plano de educação digital, um plano de saúde digital, de arrecadação digital, de segurança social, de relações internacionais, de segurança pública e por aí vai. São 90 planos abaixo da estratégia de governo digital, com entregas
claras, objetivas, mensuráveis por indicadores estratégicos. Para esses planos, nós, da Secretaria de Governo Digital, oferecemos suporte, patrocínio, orçamento, equipes de especialistas de transformação digital e assessoria legal e legislativa para fazer ajustes nos normativos, porque há, sim, muitos normativos, leis antigas que têm hoje barreiras à transformação digital que precisam ser sanadas. Desde janeiro de 2019, nós já transformamos para o canal digital mais de 1.300 serviços públicos. De um total de 4.300 serviços públicos oferecidos no Brasil, hoje nós temos uma grande quantidade, 68% desses serviços já são totalmente digitais. O pedido, o acompanhamento e a recepção do resultado pelo cidadão é totalmente digitais. Nós já devolvemos à população mais de 150 milhões de horas de burocracia. Horas que o cidadão gastava em fila, em deslocamento, em acesso a despachantes ou outros processos burocráticos que agora são eliminados pelo canal digital. 150 milhões de horas significa um dia útil da grande São Paulo, a maior metrópole da América do Sul. Nós devolvemos um dia para a população usar como melhor deseja. Esse é o objetivo da transformação digital. E nós vimos uma inversão completa no perfil dos nossos usuários. Antes da transformação digital, 90% faziam acesso por meio presencial e 7% faziam acesso pelo meio digital. Agora é o contrário, 90% acessa por meio digital e pouco menos de 10% pelos atendimentos físicos. Toda essa jornada aconteceu antes e durante a pandemia do coronavírus. Foi fundamental nós estarmos prontos no momento em que a pandemia chegou, em março de 2020. Nós já estávamos com a estratégia montada, com as equipes na rua e com vários serviços e políticas já transformadas para o canal digital. Isso fez com que pudéssemos acelerar a transformação de serviços e continuar entregando qualidade e cidadania para o cidadão brasileiro nesse momento tão duro, tão difícil que estamos vivendo. Como eu falei, o gov.br ele tem mais de 4.300 serviços, 68% deles já são totalmente digitais. Nós economizamos em valores em dólar americano 400 milhões de dólares por ano com a transformação digital dos serviços já realizados. E hoje o gov.br já possui 100 milhões de brasileiros que utilizam o frequentemente. 2/3 de toda a população conectada do país usa o gov.br frequentemente, o que faz com que o portal seja hoje uma das maiores plataformas de governo do mundo. Alguns componentes dessa estratégia, que são aqueles componentes compartilhados que eu comentei, envolvem a identidade digital. Então, nós temos uma identidade digital do gov.br, que realizou nos últimos 16 meses 1,5 bilhões de autenticações com sucesso e a cada ano cresce a uma taxa muito elevada. Fizemos a integração dessa identidade digital com o sistema financeiro, com os bancos, e aí estão 6 dos maiores bancos brasileiros que já estão conectados ao gov.br para garantir segurança e, principalmente, para simplificar a vida do cidadão que tem uma conta bancária e quer acessar um serviço público. Essa plataforma cresceu 51 vezes em 24 meses e cresce a uma taxa constante de 3,6 milhões de novos usuários todo mês. Outra plataforma centralizada e compartilhada é a nossa Caixa Postal Digital. É uma tecnologia desenvolvida pelo governo do Reino Unido, que foi internalizada, cedida pelo governo do Reino Unido de forma gratuita, e nós implantamos no Brasil
e agora temos o gov.br notifica, que envia mensagens para todos os cidadãos pelo canais push, por SMS, por e-mail e até mesmo por carta, né? Por carta física. Desenvolvemos, criamos, implantamos nesse período também a plataforma de pagamento digital para taxas e serviços públicos, que já foi lançada em novembro do ano passado, está integrada com a plataforma de pagamentos instantâneos do Brasil, o Pix, e nós já realizamos em poucos meses mais de 12 mil pagamentos por meio dessa plataforma, que hoje simplifica muito a jornada do cidadão, que anteriormente, mesmo que um serviço fosse digital, ele precisava recolher uma taxa e fazer um pagamento direto, fisicamente no banco. Agora faz tudo isso por cartão de crédito ou por pagamento instantâneo. Esse é um dos exemplos de transformação digital, um dos serviços de transformação digital que nós fizemos. A carteira de trabalho digital do brasileiro, que antes era um folheto com os registros laborais, registros de trabalho, foi totalmente digitalizada. E apenas esse serviço economiza 135 milhões de dólares por ano e reduziu em mais de 3.500 a necessidade de profissionais, servidores públicos para o atendimento presencial. Essas pessoas, servidores públicos, foram remanejados para outras áreas da Secretaria do Trabalho, onde a sua necessidade e a sua habilidade era mais requerida. Hoje, na palma da mão, o cidadão brasileiro pode não apenas acessar todos os seus registros de trabalho, como também solicitar o seguro-desemprego, solicitar a alteração de algum registro trabalhista, tudo isso sem sair de casa. Também desenvolvemos, que foi o primeiro certificado digital internacional de vacinação. Hoje está muito falado por conta do Covid, mas nós desenvolvemos isso em fevereiro de 2019, que foi o Certificado Internacional de Vacinação para a Febre Amarela. Então, a Agência de Vigilância Sanitária Brasileira, Anvisa, anteriormente tinha que emitir em papel, presencialmente, um certificado internacional, seguindo as orientações da OMS, para que um brasileiro viajasse, por exemplo, para um país da Ásia. Então, a pessoa toma uma vacina, recebe um comprovante dessa vacina e anteriormente ia até uma unidade da Anvisa em um aeroporto ou em um porto ou em um atendimento local para receber um certificado internacional. Agora não mais, esse processo é todo digital, por meio de um serviço público, a pessoa encaminha o pedido e recebe em poucos dias a resposta do certificado. Esse serviço somam 2.000 pedidos por dia. Então, a economia do digital já soma 25 milhões de dólares a cada ano. Essa experiência é muito importante agora, no momento da Covid, onde se discute certificados internacionais digitais de vacinação contra o Covid. O Brasil avança na sua vacinação, nós temos mais de 70 milhões de doses já distribuídas de vacina e mais de 40 milhões de brasileiros já vacinados. Todos os registros, tanto de testagem do Covid, quanto das vacinas do Covid, são integrados a uma rede blockchain de saúde. Essa rede já permite nós exibirmos o certificado digital de vacinação de Covid, que já está disponível no celular para todos os brasileiros. Um outro produto criado durante a pandemia foi o auxílio emergencial, para que nós tivéssemos a manutenção das condições mínimas de sustento das famílias. Nós criamos um auxílio emergencial durante a pandemia e processamos mais de 109 milhões de pedidos, mais de quase 150 milhões de ligações. O aplicativo do auxílio emergencial teve 128 milhões de downloads. Nós criamos 50 milhões de contas digitais em bancos brasileiros e pagamos 82 bilhões de dólares em auxílio emergencial até o momento. Tudo isso em pouco
menos de 30 dias desde a instauração da crise do Covid no Brasil. Isso tudo só foi possível pela agilidade dos times e a presença de plataformas compartilhadas que aceleram o desenvolvimento das soluções digitais. Esses serviços, como eu citei, levaram o Brasil a ser considerado o 20º país com a melhor oferta de serviços digitais do mundo, segundo a ONU, no indicador de oferta de serviços digitais, e nós estimamos chegar em 2022 entre os 15 países com a melhor oferta de serviços digitais do mundo. A OCDE fez uma outra análise em 2019, publicada em 2020, colocando o Brasil na 16ª posição como a melhor oferta de governo digital do mundo, à frente da média de países da OCDE. Esses indicadores e rankings internacionais são importantes para nos direcionar e fazermos uma avaliação, uma autocrítica se estamos no caminho certo. Mas não se esqueçam, no final do dia, quem sabe se a transformação digital está sendo bem sucedida é o cidadão. Perguntem e avaliem os serviços oferecidos diretamente ao cidadão. Não se esqueçam de que ele é o verdadeiro especialista em serviços públicos. Para terminar, nós iniciamos este ano, em 2021, um novo programa de transformação digital, faz parte da estratégia, mas é uma nova forma de atuar na transformação digital, que é o startupgov.br. Ela é uma iniciativa liderada pela Secretaria de Governo Digital, que monta times multidisciplinares no formato de uma startup e aloca esses times multidisciplinares com KPIs e indicadores muito claros e muito objetivos para produzir cada um dos projetos estratégicos de transformação digital. Para isso, nós reorganizamos os nossos times. Então, hoje, a Secretaria de Governo Digital conta com 150 profissionais internos, trabalhando internamente na gestão de plataformas, gestão de portfólio e etc. E nós temos 350 profissionais externos, em torno de 70% da nossa força de trabalho está nos órgãos e nas agências públicas, executando projetos estratégicos entregando capacidades digitais como gestão de projetos, user experience, gestão de recursos humanos, análise de processos, arquitetura de software, ciência de dados, gestão de infraestrutura e segurança da informação. Até o final da nossa estratégia de governo digital no Brasil, nós estimamos, até o final, ou seja, ao concluir a estratégia de governo digital, nós estimamos uma economia em 5 anos de 38 bilhões de reais, aproximadamente 6 bilhões de dólares numa economia anual, ou seja, cada ano essa economia se repete. Esses recursos podem ser reutilizados pelo governo para a criação de creches, para a abertura de escolas, para compra de veículos para a segurança pública, entre outras coisas. Esse é o meu recado. Eu queria parabenizar de novo vocês pela trajetória do governo digital do Peru. Eu tenho um adesivo do gov.pe no meu notebook, então queria dizer que levo o Peru e o governo digital do Peru todos os dias comigo para todas as reuniões, para mostrar como nós estamos sólidos na América Latina e como essa jornada é uma jornada que todos os países devem seguir. Muito obrigado, novamente estão aqui os meus dados de contato e fico à disposição para conversarmos a respeito desses projetos. Bueno, muchísimas gracias, Luis Felipe. Creo que en lo personal el portuñol fue claro. Espero que haya sido también lo suficientemente claro, pero voy a tratar de hacer un resumen en español de lo que Luis Felipe comentó. Espero que haga honor a la presentación.
El primer tema es la visión. O sea, la visión con la que se está trabajando es siempre una visión centrada en los usuarios y estructurada de los usuarios y pensadas en el valor público que los proyectos están haciendo. Transformación digital, en la experiencia de Brasil, y diría que es la experiencia compartida de todos nuestros países, no es un problema de tecnología, es un problema de valor público, es un problema de transformación, es un problema hasta de cambio de cabeza. Y el mensaje fuerte, digamos, que rescato de lo que dice Luis Felipe es: hay que medirla en valor público, o sea, tiene que ser expresada en el valor público que le brinda a la ciudadanía. Y esa expresión de valor público, y lo quiero después ampliar en las preguntas, se expresa en una medición constante, en una expresión constante de valor y en una retroalimentación de poder explicitar que con esos ahorros podemos seguir aumentando la inversión en la transformación digital que se está planteando. Así que desde un punto de vista conceptual, gobierno digital implica, o transformación digital implica, pensar desde la lógica de las personas, pensarlo cómo lo van a usar las personas, pensar en cuál es el valor público que reciben las personas y ciudadanos de esos servicios que se están dando. Lo siguiente que habló Luis Felipe fue de una arquitectura común, o sea, una conceptualización que permite que todos los esfuerzos confluyan, o sea, que sean esfuerzos integrados, que sean esfuerzos donde haya una lógica que permita, digamos, maximizar el retorno de la inversión a través de el uso de recursos comunes, el uso de canales comunes, el tener determinadas cosas pensadas desde el inicio, de modo que no se tenga que ir para atrás y para adelante en los desarrollos de los servicios digitales como están planteados. Una arquitectura que eventualmente rehúsa elementos que existen, por ejemplo, el caso del sistema de notificaciones que incorporó la tecnología de Inglaterra, los efectos de facilitar costos y ya tomar la experiencia a crecer desde la experiencia de lo que Inglaterra había hecho. Como parte de esa lógica de visión, si se quiere, holística y de reuso de componentes, se mencionaron tres de un fuertísimo impacto: lo que es autenticación, asociado al proceso de autenticación, asociado a la identificación de personas, en un proceso que fue de incorporación masiva de ciudadanos al mundo digital y al gobierno. Lo que ha sido, lo que se mencionó antes respecto a las notificaciones, el mailbox basado en el sistema inglés, y un sistema de pagos que era lo último que se mencionó y que se incorporó ahora, y que está atado a otro tema importantísimo, que es la visión de que esto no está solo, sino que es un ecosistema, en el caso de los pagos, asociado a todo el tema financiero, a los bancos, al sistema de bancos de Brasil. Basado en todas esas herramientas, digamos, ahí no termina la transformación digital, está cómo se usan, o sea, cuáles son los servicios digitales que se construyen. Me encantó la gráfica con las dinámicas de los servicios digitales basados en la parte inferior de datos y arriba en los canales comunes. Bueno, se mencionaron los ejemplos del pasaporte sanitario, digamos, de toda la construcción que va a ser crítica en la salida de nuestros países y la vuelta a normalidad después de la pandemia, y las ayudas financieras que se han tenido que brindar para apoyar a la gente en el periodo donde se tuvo que cerrar varios de
las posibilidades de trabajo y desplazamiento, y donde no habían ingresos alternativos que no pudiesen haber, que no fuesen los que el Estado subvencionaba. Y por último, y muy fuertemente ligado con la lógica de entender que la transformación digital no es un proceso, digamos, cerrado adentro de los gobiernos, y desde un lugar único, la lógica del startup de GovTech, de startup.gov.br, como una lógica de incubación de proyectos, como una lógica de inclusión de otros y de estrategias muy ágiles. O sea, son términos que cada vez más pasan a estar a ser casi como las palabras obligatorias. Tenemos que tener proyectos ágiles, tenemos que ser rápidos en las definiciones, tenemos que estar centrados en los ciudadanos y tenemos que recordar que el ecosistema es lo que gestiona a todos, e incluir en esos ciudadanos a todo el ecosistema. Así que muy interesante toda la lógica nueva, incluso de incubación de proyectos. Así que espero haber podido más o menos resumir con fidelidad la presentación de Luis Felipe. Eso nos da espacio como para hacer algunas o tomar algunas de las preguntas que se han planteado por parte de los distintos actores. Tengo varias, estoy tratando de seleccionar algunas. La primera que quería hacer está relacionada con el alcance de la integración en los servicios públicos. O sea, es aquella máxima de que el Estado no le pide información a los ciudadanos 2 veces, o el formato de integración que se dan en las cadenas de trámites. Si podrías explicitar algo en ese sentido. Sim, obrigado pela pergunta. Costumo dizer que não há governo digital sem interoperabilidade. E não há interoperabilidade sem a proteção à privacidade de dados. Então, quando construímos a nossa plataforma de interoperabilidade, pensamos primeiro em privacidade de dados, criamos marcos legais, publicamos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ao Cidadão, e aí estabelecemos o que nós chamamos de registros de referência, ou o que os europeus chamam de base registers. Os registros de referência são aqueles elementos centrais de política pública e entrega de serviços ao cidadão, como dados pessoais do cidadão, como dados das empresas, como dados de endereço, como dados de estados, municípios, países. Esses elementos centrais da política pública não devem ser replicados em todos os sistemas de informação, mas sim oferecidos para a interoperabilidade por meio de plataforma central. Então, nós temos APIs dos registros de referência que são acessados pelos órgãos públicos em todas as agências para que os dados corram de um sistema para o outro e não o cidadão tenha que correr de um órgão para o outro com uma pasta de documentos embaixo do braço. Fundamental a interoperabilidade, fundamental pensar numa plataforma de interoperabilidade que enxergue a privacidade e a proteção de dados como essencial. Estamos fazendo isso no Brasil, ainda há muitos dados e muitos órgãos públicos para serem integrados, inclusive nos estados e municípios, mas estamos nesse caminho. Tengo varias preguntas sobre el tema de integración, o sea que voy a continuar un poquito con el tema porque la verdad es que hay varias. Una de las preguntas que es muy interesante es si los APIs funcionaban a nivel federal
¿O hay una arquitectura que tiene foco más a nivel de cada estado? Es una pregunta sencilla, pero que quiero, digamos, cerrarla para cumplir lo que estás diciendo, complementar lo que estás diciendo. Algumas APIs estão oferecidas para estados e municípios, outras são apenas para órgãos federais. O importante é, nossa visão é que precisamos ter um único cidadão, enxergar um único cidadão para um único governo. E para fazer isso, a interoperabilidade é fundamental. Criamos uma rede com os estados e municípios, chamada redegov.br, e essa rede, como faz a rede GEAL, que entre os países da América Latina, essa rede compartilha plataformas que nós, no governo federal, sustentamos e que são usadas por estados e municípios. E essa rede também é fundamental para estabelecer as estratégias regionais de transformação digital. Então, sim, algumas APIs são acessadas localmente pelos estados e municípios. Tengo varias y podría seguir. Una de ellas es si tienes algún lugar donde se pueda ver el uso o información específica sobre cómo se está haciendo. Todas as informações, os guias, as plataformas, as perguntas frequentes, os modelos, todos estão em gov.br/governo digital. Ok. Otra pregunta que, digamos, requiere de la capacidad de integración, pero es mucho más que eso, es si puedes comentar cuántos trámites o servicios se han eliminado, o sea, cómo en una lógica de transformación digital se ha avanzado en la eliminación de trámites o servicios innecesarios. Sim. Os 4.300 trâmites ou serviços que hoje nós temos, eles, eu suponho que nós atingimos um platô, ou seja, um limite de serviços que não deve ser excedido. Agora nós entramos em um momento de eliminação de alguma parte desses serviços. O primeiro desafio, antes de pensar em eliminação de serviços, foi criar o conceito de trâmite ou serviço no Brasil. Cada órgão ou agência pública tinha uma visão diferente sobre qual era o nível da unidade de serviços ao cidadão. Então, nós começamos esse trabalho com um pouco mais de 1.000 serviços na plataforma. Hoje atingimos 4.300 serviços. Novos serviços são criados, alguns serviços são eliminados. Essa rotatividade que agora é descentralizada, porque todos os órgãos e agências agora alimentam as informações dos seus serviços numa única plataforma. Então, esse dia a dia de inclusão e exclusão de novos serviços acontece frequentemente. O que nós estamos fazendo nesse momento, e o Startup GovBR tem esse objetivo, é entender as jornadas mais frequentes do cidadão, que nem todos os 4.300 serviços são usados diariamente. Na verdade, nós entendemos que pouco mais de 100 serviços são serviços usados com frequência pelo cidadão. Então, nós estamos organizando esses serviços em jornadas. Essas jornadas parte do momento de vida e da característica daquele cidadão e passam por todos os serviços que precisam ser concluídos. Então, jornada da mãe, jornada da maternidade, jornada da aposentadoria, a jornada do estudante, a jornada do trabalhador, a jornada do motorista. São jornadas que envolvem conjuntos de serviços. E, neste momento, analisando as jornadas que há a oportunidade de eliminação, unificação ou simplificação de serviços. Porque nós temos que aproveitar o ponto de contato, o touch point do cidadão com o governo. E, nesse touch point, entregar todos os serviços que ele precisa naquele momento. Quando nós fazemos isso, naturalmente, nós integramos os sistemas
mas eliminamos e simplificamos serviços para o cidadão. Una pequeña traducción para complementar lo de Luis Felipe. A veces en español nosotros hablamos sobre el tema de jornadas como el ciclo de vida, digamos, de la actividad de la persona. Entonces, las últimas prácticas, digamos, que se están recomendando son efectivamente esas, o sea, analizar el ciclo de vida, y al analizarlo, uno visualiza, por ejemplo, en la vida civil de una persona, en la vida educativa de una persona, en la vida sanitaria de una persona, digamos que hay muchos trámites donde si hay continuidad de la información en el ciclo de vida, automáticamente muchos de los servicios no son necesarios porque la información se va transmitiendo y se elimina la necesidad de certificados, la necesidad de... O se puede trabajar a nivel predictivo, con lo que se puede avanzar muchísimo en esa eliminación que estábamos hablando. Yo tengo un tema que es pregunta mía, y después sigo con más de las preguntas que están acá, pero está relacionado con el valor público. Digamos, me parece fundamental desde los varios espacios de visión que tú planteaste, o sea, del espacio de visión del valor real, o sea, que se debe medir, que se debe documentar, que se debe mostrar, y en base a verlo mostrado, si se quiere, retroalimentar la inversión en transformación digital en la medida que se pudo, digamos, demostrar el valor real y los ahorros que se están teniendo con eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo se organizaron en Brasil para tener, digamos, una estrategia constante de medición o una estrategia constante de publicidad y uso, digamos, de lo que es el entendimiento del valor público? Fundamental saber o que é valor público na visão do cidadão. Então, nós perguntamos ao cidadão o que mais era importante para ele, para ela, no consumo de serviços públicos. Note que a maior parte dos brasileiros dizem que preferem serviços públicos digitais porque economizam tempo, porque economizam dinheiro e porque economizam deslocamentos. Uma pesquisa recente do BID, feita com do Banco Interamericano de Desenvolvimento, feito com mais de 12 mil brasileiros, confirmou exatamente essas hipóteses que nós perguntamos ao cidadão no início. Então, nós fomos atrás de KPIs, de indicadores, de métricas para medir tempo, dinheiro e deslocamento. Utilizamos um modelo que a União Europeia usou há alguns anos, chamado Standard Cost Model. O Standard Cost Model mede o custo do tempo do acesso a serviços públicos na visão do cidadão. Então, para cada um dos 1.300 serviços transformados, nós mapeamos qual era o tempo gasto antes, no serviço presencial, e qual é o tempo gasto depois. Aplicamos isso por meio de entrevistas com os próprios cidadãos. Aplicamos métricas gerais, como indicadores socioeconômicos dos institutos brasileiros de estatística, e extrapolamos esses números, chegamos à conclusão de que economizamos mais de 150 milhões de horas. Um segundo elemento muito importante e uma oportunidade nas transações digitais é capturarmos o valor público pela avaliação qualitativa e quantitativa do cidadão no consumo do serviço. Então, criamos uma plataforma de avaliação de serviços, a exemplo da avaliação do Uber, onde todos os serviços públicos, ao final, são avaliados pelo cidadão, e nós sabemos exatamente qual serviço precisa melhorar em relação aos outros. Isso está público no gov.br. Vocês veem a avaliação do serviço. Um outro elemento importante são indicadores de conversão digital nos canais digitais. Então, hoje nós medimos, da mesma forma que mede a Amazon, que mede aqui no Brasil a Americanas,
a Magazine Luiza e todos os grandes marketplaces como o Mercado Livre, como AliExpress. Nós medimos a conversão dos nossos usuários. Quantos usuários que entram no gov.br e que conseguem encontrar o serviço que precisam e clicam no botão solicitar o serviço. Se nós somos grandes prestadores de serviço, nós devemos medir a nossa efetividade na entrega desse serviço. Então, estamos num trabalho constante de melhoria da experiência do usuário no gov.br para aumentar a taxa de conversão, que hoje é de aproximadamente 2,56%. A cada 100 usuários, 2,56 faz um consumo direto de um serviço na mesma transação. É uma taxa mais elevada do que os marketplaces comerciais, como Amazon e Mercado Livre, mas é uma taxa ainda muito ruim para serviços públicos. Podemos avançar, tem muito espaço para avançar. É fundamental estabelecer esses KPIs, KPIs de tempo, KPIs de conversão, KPIs de economia, de dinheiro, economia que a transformação digital traz para a sociedade brasileira. Clarísimo. No creo que necesite traducción todo lo que dijiste porque fue absolutamente claro. Hay muchas preguntas sobre un determinado tema. Yo no puedo dejar de decir que la tecnología, como tú dijiste, viene después del valor ciudadano, pero todas las preguntas convergen a un título que está últimamente de moda, que es la tecnología blockchain. Y la pregunta sería cómo la estás viendo dentro de esa conceptualización de valor ciudadano. O sea, ¿dónde encontrás que tiene más valor si tienen ya proyectos, digamos, activos que sean importantes citar? Blockchain é uma solução à procura de um problema. De acordo. E a tecnologia de blockchain pode resolver vários problemas, porém, há tecnologias mais simples e mais baratas com a mesma capacidade. Nós usamos blockchain em projetos muito específicos, muito específicos. Não é uma tecnologia para utilizar para qualquer solução, porque normalmente ela é complexa de se implementar. Nós utilizamos blockchain para os registros médicos, registros de saúde, como, por exemplo, as vacinas, vacinação de Covid. No Brasil, nós temos mais de 40 mil postos de vacinação espalhados em 5.000 municípios. Cada um desses postos de vacinação registra numa rede blockchain cada vacina aplicada em cada brasileiro. Então, neste caso, nós usamos blockchain. O Banco Central usa blockchain para algumas transações com o sistema financeiro e, basicamente, são essas grandes plataformas que utilizam. A interoperabilidade entre agências de governo, nós usamos tecnologias de dados como serviço tradicionais, não necessariamente blockchain. Mas é uma opção que não é uma panaceia, não resolve todos os problemas, precisa ser analisada com bastante atenção, cuidado, mas, em algumas situações, nós optamos por usar, sim, o blockchain. Bueno, creo que me queda espacio para una última pregunta trataría de aprovecharlo para formularla sobre un tema que me resulta muy significativo en tu presentación, que es el tema de incubación, digamos, del ecosistema de innovación. ¿Cuáles son los aprendizajes que has visto de la experiencia que has tenido y cómo, digamos, te estás planteando, digamos, las iniciativas que trabajan sobre la innovación con la integración de todo el ecosistema, de la industria y de la academia a esse ambiente? Bom, primeiro nós tivemos que criar um ecossistema de inovação interno ao governo.
a cultura da inovação, do projeto ágil, da comunicação e colaboração, ela não é natural, não era natural no governo brasileiro. Então, nós criamos algumas redes e também muita capacitação e eventos de relacionamento. Nós temos o maior evento de inovação pública da América Latina, que é a Semana de Inovação. Esse evento reúne 3.000, 4.000 pessoas. O ano passado ele foi um evento online e reuniu 20.000 pessoas. Todos os peruanos estão convidados, porque é um evento gratuito, inclusive, com tradução simultânea, então estão todos convidados para participar dos nossos eventos. Esses eventos e esses momentos e práticas de inovação, como Design Thinking, como Design Sprint, como várias outras técnicas, foi importante por uns 2 anos incutir isso, colocar isso dentro do governo. Agora, nós temos uma oportunidade de integrar essas agências de governo com as GovTechs e as empresas de tecnologia e as empresas e academia no setor de inovação. Então, estamos trabalhando agora com desafios públicos. Abrimos desafios públicos e essas empresas e essas organizações colaboram conosco nesse momento. Fundamental também modernizar o marco legal de compras públicas. No Brasil, eu não sei como é no Peru, mas a lei anterior a que estava vigente de compras públicas era muito boa, muito bem feita para comprar uma caneta, para comprar um copo, para comprar uma vacina que já estivesse pronta. Mas muito ruim, era muito difícil comprar inovação. Então, nós temos 3 marcos legais novos no Brasil. O primeiro é o marco legal de inovação, que permite que o governo faça encomendas tecnológicas. Então, se eu preciso desenvolver uma vacina nova, se eu preciso lançar um satélite, eu posso fazer uma encomenda para o setor privado ou acadêmico de uma tecnologia específica. O segundo marco legal que eu quero citar é o marco legal das startups. A lei das startups permite que agora o governo compre diretamente da startup até um determinado limite de valor, sem licitação, e permita a startup ser incubada dentro do governo, desenvolver o seu produto dentro do governo, com garantia de contratação e de um fluxo de caixa logo depois, se a plataforma, se o serviço for bem prestado. E o terceiro marco legal que nós alteramos este ano, em 2021, foi a aprovação da nova lei de contratações públicas. Na nova lei de contratações públicas, nós temos vários avanços. Eu vou citar um deles, que é o diálogo competitivo. O diálogo competitivo é um formato de compra pública onde eu não preciso especificar exatamente as características da solução que eu quero comprar, mas eu especifico o problema que eu quero resolver e vários agentes econômicos, empresas, startups, academia, competem com diferentes soluções em qual melhor responde ao problema que está posto, qual solução melhor entrega resultados nos indicadores de solução daquele problema. E, ao final desse funil, que é uma competição, sobra a organização empresa contratada. Então, não apenas ambiente interno de inovação é necessário, colaboração com o ecossistema privado e acadêmico, mas também modernização da legislação de compra pública e de relação com o setor privado é essencial. Perfecto. Resulta, en lo personal, clarísimo, un enorme agradecimiento y un honor, Luis Felipe, de haberte podido acompañar en esta presentación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.